Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E neste desafio vamos hoje meditar um pouco no Salmo 140. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Contra inimigos e perfídias. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. O Senhor, força da minha salvação. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam. Cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas. Sejam atirados ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Glória a Deus, um salmo maravilhoso, mas um salmo meio de lamentação, com aquela história que a gente fala sempre sobre as pragas, né? Que hoje devemos lembrar que estamos no tempo da graça, aprender com Jesus, orar pelos nossos inimigos, pelos nossos opressores. Devemos orar para que Deus faça a obra de salvação na vida deles, trazendo-os para perto de si, dando-lhes a oportunidade de conhecer a luz de Deus, a luz da verdade, a luz do amor através de Jesus Cristo. Um salmo que é uma oração de Davi por livramento, para que Deus o livrasse dos corações maus, perversos, dos traidores, dos violentos, iníquos, dos que intencionavam mal contra ele, os que tentavam derrubá-lo. Ele que enfrentou ameaças físicas, calúnias, mentiras, traições, perseguições, pede proteção divina. Isso se dá também a nós, né? Porque também nos dias de hoje sofremos ameaças, perseguições, calúnias. A maldade continua atuando até o dia da redenção final. E aqui o título diz: contra inimigos e perfídias. Perfídias é aquela pessoa que pratica traição, infidelidade, falsidade, perversidade. E assim ele começa a sua oração: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. E aí ele diz que eles tinham um coração que maquinava o mal. São pessoas que vivem pensando como é que vai prejudicar a outra pessoa, o que pode fazer de mal para aquela pessoa. Então o coração já busca, ou seja, a mente trabalha para destruir, para caluniar, para fazer maldades. E ele diz que no 3, aguçam a língua como serpente e os lábios têm veneno de áspide, ou seja, uma língua pontiaguda, felina, né, que fala a maldade. Nós devemos pensar naquilo que vamos falar, porque a nossa língua
tem poder de morte e de vida, como diz lá em Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, a mente produz a maldade ou a bondade. Nós temos escolhas, temos os dois lados estão em nós, o bem e o mal se encontra dentro de nós. Lá em Deuteronômio 30, 19, se não me falha a memória, diz, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus colocou diante de nós o bem e o mal, desde ali da queda, onde o homem comeu do fruto da árvore da vida, a árvore do conhecimento. Ele passou a ter ciência do bem e do mal. Então não fazemos o mal porque não sabíamos, porque toda a lei de Deus está na consciência humana, porém adormecida. Por isso que chamamos tanto para a meditação, a leitura, a reflexão na palavra de Deus, porque precisamos trazer à tona aquilo que já está dentro de nós. E eu sempre falo naquela historinha dos dois monstros, né? Dois animais que temos dentro de nós, o bem e o mal. Aquele que mais alimentado é aquele que prevalecerá, é o que vencerá. Então nós devemos cultivar o bem. Através da palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, nós vivemos em justiça, conhecemos o amor de Deus. E assim nós teremos pensamentos de bênçãos, a mente voltada para Deus, para as coisas de Deus. Assim, os nossos lábios, a nossa língua falará palavras de bênçãos, e assim abençoando a nossa vida e a vida dos que nos cercam, também orando pelos nossos inimigos. Devemos estar atentos, porque assim como Davi passou por tanta perseguição, tanta calúnia, tanta traição mesmo, ameaças físicas, pressão psicológica, tudo isso ele passou, e não é diferente conosco. A todo tempo, assim como pessoas que nos amam estão orando por nós, desejando o nosso bem, pensando bem para nós, nós temos opositores. Sofremos ameaças, mentiras, acusações, tudo isso que já falamos, mas é importante manter o foco em Deus. O perigo nos rodeia o tempo todo. Ele nos incita a perder o controle e causar estrago nas vidas das pessoas, na vida dos outros, através da nossa língua, não é? Então temos que ter em mente, a nossa língua tem poder. Por que não usá-la para o bem? Por que não usá-la de forma abençoadora? Sermos instrumentos de Deus, abençoadores das vidas, não somente da nossa, não é? Lá em Tiago 3:2 diz que o poder da língua, se alguém conseguir dominar a língua, será capaz de dominar todo o corpo. Então o autocontrole, ele já vai por aí, né? A gente não controlar a mente, porque pensamentos, por exemplo, nós temos cerca de 70 mil, se não me falha a memória, de pensamentos por dia, rondando a nossa mente, o nosso cérebro, mas nem todos temos consciência, né? São pensamentos que vão passando, mas tem aqueles pensamentos que a gente vai cultivando, e isso é necessário nós prestarmos atenção. Tanto a gente precisa orar para que Deus nos livre das línguas más, como também temos que nos policiar para não sermos a praga de alguém, na vida de alguém, pensando mal em alguém, desejando mal para alguém. Devemos ter cuidado, porque ele fazia oração no verso 4, ele diz: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por desviar os meus passos, porque todas essas coisas vêm como oposição para nos desviar de Deus, do caminho da salvação.
Então nós precisamos estar alertas, atentos a isso, né? Diz no 5, no final, armam ciladas contra mim. Então essas ciladas são armadas constantemente, mas ele precisava lembrar. Hoje nós temos os livros dos evangelhos, as epístolas deixadas pelo apóstolo Paulo e outros. Lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Lá em Efésios 6 e 10, ele fala das armas que nós precisamos ter: calçar os pés, colocar o capacete, o escudo da fé. Tudo isso é o evangelho de Cristo que veio até a nós. E nessa palavra da verdade, seguir a Jesus, imitar a Deus, ser imitadores de Cristo. Ter a mente de Cristo, uma mente que pensa nas coisas de cima, nas coisas do Pai. Assim nós vencemos esta luta e não olhamos para as pessoas como inimigos verdadeiros, sanguinários como eram no tempo de Davi, mas nós olhamos como pessoas que deram brechas e alimentaram a parte maligna dentro de si, para nos afrontar, nos caluniar, armando ciladas. E aí a gente vai com oração, com a palavra de Deus e com a nossa vida pautada, firmando a nossa comunhão com Deus através de Jesus Cristo, no Espírito Santo que se move em nós, nos auxilia. Mas para isso fazemos a escolha de estarmos diante de Deus, de ter uma vida regrada na palavra de Deus. E ele diz com a declaração, nós precisamos fazer declaração de fé, nós precisamos fazer declaração de confiança. Ele disse no verso 6, digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Antes de fazer a súplica, de pedir, ele disse, eu digo, eu declaro, eu faço a minha confissão. Tu és o meu Deus. Isso significa que tu estás acima de tudo e de todo. Me formaste ainda no útero da minha mãe. Assim tens o controle da minha vida. Tens o reinado na minha vida. Tu cuidas de mim, tu és o meu provedor. É isso que ele estava dizendo quando ele fazia a sua confissão de fé. E ele continua no 7, o Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Precisamos lembrar de todas as vezes que Deus já nos deu livramento, já pelejou por nós, estamos aqui, estamos de pé. Isso é motivo de confiar que o seu cuidado está conosco continuamente. E ele continua a sua oração, não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito, que o plano maligno que alguém tenha maquinado contra nós não venha a ter êxito. E ele diz ainda, se exaltam a cabeça os que me cercam, né? Levantam com a sua arrogância, cubra-os de maldade os seus lábios, ou seja, é a recompensa daquele que fala mal, que tem os seus lábios voltados para o mal, com certeza tem a recompensa. Como disse já onde li, o poder da vida e da morte estão na língua. Então vamos profetizar a bênção, vamos profetizar não só a bênção para nós, mas para todos à nossa volta, que a nossa boca seja, nossa língua seja instrumento de Deus, instrumento da verdade, instrumento de justiça, instrumento de amor. E aí ele diz, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atiradas ao fogo, lançados em abismo para que não mais se levantem. Ali ele se referia a Sodoma e Gomorra, porque nós conhecemos a história e sabemos que aquele povo, a iniquidade subiu até a Deus de uma forma tão terrível que Deus ali consumiu aquelas cidades com fogo e enxofre. E ele diz, o caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Nós sabemos que tanta gente, ou se não puder dizer todo mundo, toda a grande maioria, clama a Deus por bênção, faz suas orações até mesmo ocultas, pedindo as bênçãos de Deus. Mas como alcançar as bênçãos se está com o coração voltado para a maldade? Porque as bênçãos de Deus têm uma condição,
Nós vemos lá em Deuteronômio 28, né? Se ouvires a minha voz, se atentamente ouvires, cumprires os meus mandamentos, os meus preceitos, andar no caminho certo, eu te abençoarei. Abençoarei ao lugar onde você está, abençoarei a sua família, a sua vida, né? E serás próspero na terra. Então é promessa, mas com uma condição: andar na palavra de Deus, andar com retidão, andar na verdade, praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a palavra de Deus. E ele termina o Salmo dizendo 12: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido, o direito do necessitado. Deus, ele é defesa, como diz lá no Salmo 109, 30, 31, que a gente até poderia ler rapidamente. Deixa-me ver aqui. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então assim o Senhor peleja por nós, pelo necessitado, mas temos que estar com humildade para que Deus venha pleitear a nossa causa. E ele termina dizendo assim: os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Ou seja, os retos viverão contigo, viverão na tua presença. Essa é uma promessa que nós já vemos lá no Salmo 23, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por toda a eternidade estaremos com Ele à medida que andarmos nos seus caminhos santos, sagrados, né? E nós podemos nesta hora fazer uma pequena oração, porque como estamos cercados pelo mal, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está com o domínio satânico. Nós vemos as coisas acontecendo, a maldade aumentando, o amor esfriando, é porque o inimigo está reinando nesse mundo. Mas nós, como disse o apóstolo Paulo, não somos daqui, não somos deste mundo. A nossa pátria não é essa, está nos céus, onde iremos viver com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao lado do Pai, com o Espírito Santo que já nos consola, que já nos ajuda. Nós não estamos sozinhos, nós temos como conseguir, mas devemos buscar. A Bíblia diz que aquele que busca a Deus não volta vazio, não fica sem resposta, porque a mão do Senhor está estendida para salvar, para livrar, para abençoar, né? Então, nós vamos orando: Senhor, nos ajuda nesta caminhada. Começamos com a gratidão pela vida, pelo teu cuidado, pela tua palavra que nos orienta e nos guia, pelo alento da fé e a certeza da vitória, na confiança, mas também na obediência a ti. Dá-nos a condição para te obedecer cada vez mais. Fortalece-nos para que não caiamos nas tentações que visam nos separar de ti, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal do mundo, livra-nos do mal do maligno, mas livra-nos também do mal de nós mesmos, o mal que nos afasta de ti, o mal que nos separa, que nos faz pecar, que nos faz intentar contra o nosso próximo, o mal que nos destrói, que nos leva para o abismo. Livra-nos também das línguas más, dos lábios mentirosos, enganosos, caluniadores. Dá-nos força para continuar firmados em ti, que nós não sejamos abalados por nada disto e que nós sejamos agentes de bênçãos e não agentes da discórdia, da contenda, mas que sejamos agentes transformadores, agentes abençoadores. Que a nossa boca, que a minha boca seja instrumento da tua vontade, da tua palavra, do teu reino, que eu seja promotor da paz e não promotor de guerra. E que assim Deus abençoe a cada um que está ouvindo este salmo, essa reflexão, que esteja firme na vontade de Deus, sabendo que tudo isso vem para nós, mas como o apóstolo Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus, nem a calúnia, nem a peste, nem a fome, nenhuma adversidade. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo. Então, um beijo no seu coração, a minha gratidão por você chegar até aqui.
Que as bênçãos do Senhor estejam na sua vida, na vida da sua família. Se puder deixar o seu like, se puder compartilhar com um amigo, abençoando também uma vida, levando uma extensão dessa bênção para alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim poderemos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, com esta proposta com Deus, chamando pessoas para refletir, meditar na palavra de Deus todos os dias, porque essa é a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um beijo e a minha gratidão.